professor Harald Haraldsson, da Universidade da Islândia, está indo visitar um caso especial. Há mais de uma década que estuda a possibilidade da reencarnação nesta ilha. O Sri Lanka é um bom local para estudar casos de crianças que falam sobre uma vida passada, porque aqui há novos casos todos os anos. E os casos de Haraldsson são muito mais convincentes do que qualquer caso nos Estados Unidos. Os casos do Sri Lanka e dos Estados Unidos diferem em muitos aspectos. Em primeiro lugar, nos Estados Unidos costumam ser casos na mesma família. No Sri Lanka, os casos na mesma família são raros, tenho visto poucos. E em segundo lugar, os detalhes são mais precisos aqui. O que faz com que os casos de Haraldsson sejam tão intrigantes é que as crianças se lembram não da vida de outro membro da família, mas da vida de alguém totalmente estranho. Haraldsson atravessa a ilha para se encontrar com o caso mais fascinante, uma menina chamada Dilukshi. Este é um caso muito interessante porque Dilukshi falou sobre lembranças de uma vida anterior durante quase 3 anos de forma persistente e repetindo a mesma história toda vez. A menina que Haraldsson vai conhecer assustou seus pais ao dizer que ela não era realmente filha deles. Ela disse ter outros pais em algum lugar. Ela disse ter vivido num lugar perto de Dambulla e que existia um rio por lá. Ela teria caído no rio e se afogado. Haraldsson espera que a viagem para conhecer Dilukshi traga algumas respostas. Eu sempre me interessei. Essas imagens, pensamentos ou características comportamentais que não estão de acordo com sua vida atual. Como surgiram? Como chegaram a essas crianças? Na sua viagem para investigar as alegações de reencarnação, o professor Haraldsson e seu intérprete finalmente chegam à casa de Dilukshi Nisanka. Ela é a menina que lembra ter se afogado num rio e nascido de novo. O caso de Dilukshi é um dos melhores, talvez seja o melhor dos casos que estudamos aqui no Sri Lanka. O professor Haraldsson realizou 2 importantes estudos psicológicos sobre crianças que lembram de vidas passadas. Extraordinariamente, suas características psicológicas não são muito diferentes daquelas de crianças que nunca lembraram nada. Mas há uma diferença crucial. Este é o seu pai? Nos estudos que eu fiz sobre suas características psicológicas, chegamos a descobrir que estas crianças costumam ter o que se chama de estresse pós-traumático. A questão é, por quê? Elas nunca tiveram nenhuma ameaça de morte nesta vida, mas lembram de ter morrido em outra vida. E esta, quem sabe, possa ser a razão para o surgimento do estresse pós-traumático. Dilukshi teve realmente uma vida anterior? Estas crianças têm uma experiência real. Psicologicamente, é real. Elas têm essas imagens que interpretam como sendo de uma vida anterior. E algumas estão relacionadas a como morreram na vida anterior. E, em geral, foi uma morte violenta, inesperada, súbita. Dilukshi poderia estar inventando essas histórias? Se estivessem inventando alguma coisa, tendo fantasias, poderíamos esperar que imaginassem uma vida melhor, alguma coisa que fosse boa para eles. Mas pensar em como morreram não é uma fantasia agradável. Para a família Nisanka, as lembranças de Dilukshi são um sofrimento. Sempre que falam sobre isso, eles pensam que Dilukshi não sente que pertence à família. Isso é muito duro para a mãe dela.
Ela começou a falar sobre sua vida anterior quando foi a um jardim de infância Montessori. Quando fomos ao templo, ela também disse que seu templo era outro. E quando fazemos as refeições ou vamos deitar, ela sempre menciona sua vida anterior. Na verdade, fiquei tão irritado com essas coisas que ela fala que até bati nela uma vez. Eu me senti muito mal. Dilukshi sempre estava falando sobre sua família anterior. Era como uma recriminação por eu não ser uma boa mãe, por não cuidar bem dela. Ela pode falar sobre as coisas que disse lembrar? Tinha uma passarela sobre o riacho perto da minha casa. As pessoas da aldeia cruzavam a ponte para tomar banho no rio. Tinha uma pedra perto da minha casa, onde eu brincava de loja com as minhas amigas. Sempre achei que não pertenço a esta família. Seus móveis e objetos são diferentes daqueles da família que eu lembro. Eu lembro muito bem das roupas e dos objetos da minha família antiga. Desde que eu me lembro, sinto que não pertenço a esta casa e que devo fazer tudo o que for possível para encontrar a minha verdadeira família. O que significa que essas lembranças são reais para Dilukshi. No dia em que eu morri, tinha ido nadar no rio com uma amiga. Então, alguém me empurrou. Quando eu morri, estava na água. O professor Haraldson e seu intérprete sobem os degraus íngremes de um dos cartões postais mais famosos de Sri Lanka, o famoso templo de pedra de Dambulla. O próximo passo na investigação deste caso nos leva ao templo de Dambulla, porque Dilukshi falou sobre ele. E então a família decidiu fazer alguma coisa sobre as lembranças de Dilukshi. Os pais da menina decidiram chamar o sacerdote do templo e lhe perguntar se sabia de alguma menina que tivesse morrido na região e cuja história se encaixasse nas lembranças de Dilukshi. Na maior parte dos países onde encontramos estes casos, as pessoas acreditam na reencarnação. Se uma cultura aceita o conceito de reencarnação, isso torna mais prováveis os casos de lembranças de vidas passadas? Pode ser esta uma das razões de que os melhores casos se encontrem no Sri Lanka? Aqui no Sri Lanka encontramos a maior parte dos casos em famílias budistas. Sem dúvida, a maior parte da população é budista, aproximadamente 2/3 dela. Mas também há alguns casos entre os cristãos e ainda encontramos alguns entre os muçulmanos. Portanto, os casos no Sri Lanka são encontrados nas 3 principais comunidades religiosas. A chave para solucionar o caso de Dilukshi pode estar nas mãos do sacerdote do Templo de Pedra. Haraldson e seu intérprete podem contar com que suas investigações sejam levadas a sério, porque a reencarnação é um conceito comum para o monge budista.